Como vocês sabem, eu e a Luana estamos fazendo aqui um desafio, né, Lu? 30 dias, cada um com algumas regrinhas. E aí a gente decidiu se reunir agora no último dia, nos últimos dias na verdade, para a gente discutir um pouco sobre o desafio, sobre o que foi difícil, sobre o que foi fácil. E aí acho que dá um pouco de insights para vocês também, caso vocês queiram fazer um desafio parecido. Então, Lu, primeira coisa, não sei se você lembra qual dia que você começou, queria que você falasse um pouquinho do dia e das regras. Bom, vamos lá. Eu comecei no dia 6 Acho que de 6, né? setembro, você começou no dia 6 de 5. setembro, eu comecei 5. Na verdade, a gente tinha planejado começar um pouquinho antes, Mas algumas aí você coisas. aproveitou ele para comer um monte de doce, no final de semana Não antes de começar. não foi, mas eu me machuquei bem no dia que eu tinha intenção de começar. Então começamos, enfim, eu estava lesionada e resolvi que ali era o momento mesmo. Se eu fosse esperar estar melhor, para começar a treinar bem, esperar estar melhor para de fato ir fazer uma dieta, esperar estar melhor para assumir responsabilidades, que um dos meus pontos era o comprometimento ali com o horário. Então nunca ia chegar esse dia exato, esse dia perfeito. Então comecei num momento muito bom ali, lesionei meu joelho e ali eu comecei. Mas foi muito bom, porque cada dificuldade que foi aparecendo, e de fato iriam aparecer várias dificuldades, nada disso me impediu, já que eu comecei numa fase difícil mesmo. E eu acho que isso ajudou muito nós dois, né? O fato da gente ter começado junto, fazer também, e daí da gente poder compartilhar um pouco também nessas experiências, né? E quais que eram as tuas regrinhas, vai? Vamos lá, eu espero que eu lembre todas, me ajude. Seria a dieta, manter uma dieta, batendo minha meta de proteína diária, pelo menos 2,5 litros de água, a pontualidade. E qual que era a outra? Olha, Exercício físico, atividade física, pronto, eram essas. legal. Falando um pouco das minhas regrinhas também, tá? As minhas regrinhas. Lembrando que as regras a gente escolheu. Acordar, esqueci uma. Ia acordar todo dia até X horário. Até as 9 horas, né? Até as 9 horas. Tá, então assim, lembrando que a gente escolheu, né, essas regrinhas baseadas nas coisas que a gente tem dificuldade de fazer. Então, o fato de fazer desafio não foi para fazer alguma coisa que é fácil pra gente, mas foi exatamente para procurar onde a gente tem grandes dificuldades. E aí a gente tem outras variantes, né, desse desafio. Foi um desafio que a gente achou na internet, mas que tem outras regras. Né? E aí vale lembrar que a gente escolheu as regras não pelo que vale para todo mundo, mas a gente moldou o desafio de acordo com o que a gente tem mais dificuldade. Sim, adaptou as nossas dificuldades reais. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, eu como muito doce, né? Eu gosto muito de doce, e era uma coisa que eu gostaria de mudar. Então, a minha primeira regra é não comer doce. E aí, só para explicar, né? Eu como muita sobremesa, né? Eu gosto de torta, eu gosto desse tipo de doce, torta, bolo e tudo mais. Então, eu me propus a não comer esse tipo de sobremesa, vamos lá, de coisas que eu costumava comer toda semana. Bebida alcoólica, né? Retirei a bebida alcoólica por esses 30 dias também. Até porque era uma coisa que estava sendo frequente para mim e eu queria experienciar, talvez, os resultados de não utilizar a bebida alcoólica. Aí, fazer exercício todo dia, que não é um problema para mim, é algo que eu estou acostumado. Fazer alguma coisa com relação a desenvolvimento pessoal todo dia, seria assistir um vídeo, ler um texto, alguma coisa com relação a desenvolvimento pessoal. E aí, fazer um vídeo por dia. E aí, esse também era... Aí, até, né, me questiona assim, mas você gostava de fazer vídeo, sempre fez vídeo e tudo mais, mas eu acho que eu não tinha a frequência que eu gostaria. Eu já fazia vídeo, sabia que eu tinha potencial para fazer vídeo, mas eu nunca fazia na frequência que eu queria. Acho que as regras são essas, né? São essas. Mas Legal. E agora? E os desafios? Os principais desafios desse percurso? Eu acho que, assim, conforme eu fui falando nos vídeos, eu acho que a gente tem desafios diferentes, né, dificuldades diferentes dependendo do tempo, né? E eu acho que, assim, a maior dificuldade talvez foram os primeiros 7 dias. Pra você, como é que foi? Não posso dizer que foi os primeiros dias ou os finais. Como você disse, cada época é uma dificuldade diferente. Eu acho que é um conjunto. Cada dia acabar e pensar, ufa, hoje eu fiz, hoje eu concluí tudo. Nossa, mas amanhã tem tudo de novo.
é acordar cedo, é ir treinar o tanto que tem que treinar, é beber o tanto de água que tem que beber, é o compromisso que você não pode atrasar porque você se comprometeu a isso. Então é aquele conjunto diário e aquele sentimento, venci mais um dia. Pra mim foi... Eu acho que os primeiros dias de desafio é legal porque a gente tá muito animado, porque a gente vai começar o desafio e a gente sabe que a gente não pode fazer, né, certas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que quando você começa, você tá tão acostumado a fazer as coisas de um jeito. Eu, por exemplo, né, eu tava indo para Lages, né, e o primeiro dia que eu comecei eu tava em Lages, então já sabendo que eu ia começar o desafio, né, eu acabei aproveitando e falei assim, vou aproveitar comer doce, nossa, vou comer tudo no dia anterior do desafio. Só que quando você começa o desafio, você está naquela frequência. Então é difícil de você parar quando você vem aí de uma continuidade. Ainda mais quando você come bastante doce no dia anterior, no dia seguinte, teu corpo quer a mesma coisa. Eu não tive uma grande dificuldade em questão da dieta, porque a dieta e os exercícios físicos já vinham de um longo tempo que eu estou aprimorando. Claro que eu sempre procuro melhorar, não na quantidade, a gente até discute isso, enfim, muitos amigos opinam, mas Luana, e se você fizer dessa forma, e se fizer daquela? Claro que a gente escuta a voz da experiência, a voz de quem conhece mais, enfim, mas a gente sabe o nosso caminho ali, o que é, qual que era o meu maior medo? Desistir de tudo. De que viesse uma compulsão alimentar, de que cansasse, não aguentasse, mas não quero mais treinar. A gente falou sobre isso agora há pouco. O nosso pensamento vai mudando muito. Antes a gente pensava, poxa, mas eu tenho, vai ser pro resto da vida isso, tal. E agora já é um pensamento, caramba, é pro resto da vida e eu vou estar sempre melhorando, que bom. Então, assim, a gente acha que, nossa, o outro começou a gostar, será que eu vou começar a gostar mesmo? Eu acho que vai, eu acho que é um processo, se você não desistir, porque tudo bem errar um dia, tudo bem, todo mundo vai, mas e se você não desistir? E se hoje você tropeçou na dieta e você não desistir? Eu acho que muito tem a ver com o desafio. O desafio é começar no dia, errei num dia, começo de novo, mas eu acho que é muito o pra vida isso. Errei na dieta hoje, tudo bem, amanhã começa de novo. E não é os 30 dias, é o resto da vida, assim, só não desistir. E aí, assim, lembrando que a gente não concluiu o desafio ainda, né? Eu tô no 25º dia, a Lu tá no 24º dia, então a gente tem aí mais alguns dias pela frente. Mas eu acho que o que foi muito bom, o que foi muito importante pra gente, você comentou dos amigos, eu acredito que o que me ajudou muito foram os amigos, né? Eu lembro bem no começo do desafio, primeira vez, eu comecei já no 5 de setembro, então a gente tinha o feriado de 7 de setembro. E aí eu saí no feriado, né, lugar onde tá todo mundo querendo se divertir, onde tá todo mundo, vamos beber, vamos aproveitar, nada contra isso, né? Mas eu acho que foi legal porque primeiro dia que eu saí, e aí eu fui lá e encontrei um amigo meu que falou assim, cara, mas você não tá bebendo, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, realmente, não tô bebendo, tô fazendo um desafio. Então vou ficar de olho em ti, né? Aí o rolê inteiro pra ver se você não vai beber mesmo. Então assim, eu acho que não é a cobrança dos amigos, mas eu acho que é esse apoio carinhoso dos amigos que ajuda e ajudou muito nesse período aí. O meio em que você se insere, as tuas companhias, você não tinha desculpa, já tinha eu que não bebia, né? Então uma boa companhia. O meio em que você se insere, claro, eu, por exemplo, saio, não tenho saído agora, né? Dentro desse desafio, a gente vai criando novos hábitos e vai deixando velhos, que eu não imaginava deixar de sair. Para quem saía basicamente de terça a domingo, né? Você vai criando novos hábitos e quando você vê, não, simplesmente acontece, não é que você deixou de fazer. Aconteceram outras coisas, você está fazendo outras coisas. Pra quem saiu todo dia, saiu Natal, saiu pós-Natal, né? Saiu tudo quanto é coisa. Então, retornando, né? A gente vinha falando dos amigos, né? Que ajudaram muito. E eu acho que as companhias também que ajudam muito a gente seguir pro desafio, né? Porque assim, eu acho que não teve nenhuma companhia nesse meio tempo que ficou assim, atentando a gente pra gente falhar. Eu acho que o que teve foi muita gente assim, compreendendo o que a gente estava fazendo, compreendendo o propósito daquilo e auxiliando, né? Respeitando. Eu acho que o mais importante é respeitando o que a gente tinha prometido,
né? Então assim, não teve nenhum amigo que, pô, vamos beber, cara, não, quebra aí, não tem problema. Então acho que esse apoio foi muito importante. E a gente vai adaptando, né? Então um amigo liga, vamos sair de jantar. Beleza, vamos sair de jantar, mas... Inclusive hoje a gente marcou de jantar, a gente estava aqui jantando em casa, comendo uma saladinha com tilápia, comendo, tomando um chazinho, né? Então assim, a gente adapta as situações. Não, você tá falando uma parte, vai E lá, um mas risotinho, um um risoto, mas risotinho. todo maneirado, Tudo calculado nos macros. Bom, e aí eu acho que a parte mais importante, o que foi mais difícil no desafio, ou qual foi a regrinha que mais pegou, e aí como que você jogou isso tudo? Honestamente, eu acho que o mais difícil, o que eu tinha mais medo era a pontualidade. Que é uma coisa que eu tenho já no que primeiro e, dia, assim, nos primeiros dias já tava com medo ali, quase, né? Foi um quase. Mas ainda mais para uma advogada. Ter esse problema com pontualidade é difícil. Não que eu seja responsável na minha área, de fato, mas é uma coisa muito séria. Ali na minha área, no meu trabalho, eu mantenho essa pontualidade. Ali tem os prazos que a gente protocola, assim, né? 10 para meia-noite, mas tudo bem. Aumentou a luz. Mas é uma coisa que eu tinha muita dificuldade ali no começo e agora tá ok. Assim, tô tentando sempre me planejar com antecedência para não cair nisso. Então, uma coisa que eu citei, né, é que eu já ouvi muito na internet as pessoas falando que a gente demora 21 dias para transformar uma ação num hábito, né? E o que eu achei muito interessante desse desafio foi porque quando a gente estava começando o desafio, a gente ficava pensando, tá, então assim, eu preciso terminar o desafio com sucesso. Agora quando vai chegando no final do desafio, você começa a pensar, tá, e aí a hora que acabar o desafio, como é que vai ser? A gente vai simplesmente parar o desafio, o meu desafio acaba no dia 4, né, que é o último dia, aí dia 5 vou me entupir de doce, de bebida alcoólica e tudo, então eu acho que começa a gerar uma reflexão, né, e quando você pensa que você, no primeiro dia sem desafio, você vai voltar a fazer tudo que você fazia antes, você percebe que um hábito não se cria em apenas 21 dias. Né? Eu estou no 25º dia, já passei desse 21º, mas assim, a vontade eu acho que ainda às vezes, voltar aos velhos hábitos. Então, eu acho que essa é uma dificuldade interessante também. A gente estava comentando também agora há pouco sobre isso. Até que ponto que é bom a gente voltar, de fato, ali acabou, vamos fazer isso, vamos, no teu caso, vamos comer doce, ou não, ou parar de vez, já que eu passei os 30 dias sem, vou parar. Eu acredito que não tem o certo, eu acho que cada um conhece o seu, no meu ponto de vista. Ou ele aprendia novos hábitos, que é o que ele vem fazendo essas substituições por algo mais saudável, vai lá e inventa um doce com o whey dele, faz uma bananinha ali com doce de leite, enfim, algo mais saudável. Ou de fato estipula assim, de segunda a sexta eu não vou comer. Daí no sábado e domingo você aprende a comer. Não precisa ir lá assim, panturrar de alguma coisa, mas isso eu acredito que só ele vai saber e vai ter que se adaptar ali para não cair a nova compulsão, porque para mim é compulsão, né? A questão do doce ali, pelo que eu acompanhava. Eu acho que assim, é muito difícil, né? O que eu penso assim, é muito difícil quando você pensa, tá, eu vou voltar ao que eu fazia antes, vou voltar a ser o que eu era. Será que se eu passei 30 dias fazendo essa lavagem, né, como é que dá pra dizer, né? Adaptação. Uma adaptação. Se eu volto a fazer talvez o que eu fazia, a chance de eu voltar a fazer daquela mesma maneira, ela é muito grande. Então eu acho que a reflexão agora daqui pra frente, desse ponto pra frente beleza, com essa adaptação, né? O que vai ser daqui pra frente? O que mais a gente pode fazer? E aí o título, né, assim, até provocando para assim, acabou os 30 dias, o que vão ser os próximos 30, 45, 60 dias? Eu recebi uma mensagem já no começo do desafio de um amigo meu, Vitor Pinheiro, estou citando aqui já, porque ele falou assim, e é muito legal como a gente recebe mensagens positivas e isso auxilia, né? Ele falou assim, cara, esse desafio é pequeno perto de você vai tirar de letra. E é muito gostoso você ouvir esse tipo de coisa. E aí sim, eu acho que o grande aprendizado do desafio é saber que a gente é muito maior do que isso.
né? E que aí a gente consegue. E aí eu fico pensando, se a gente consegue isso, que já eram coisas difíceis pra gente, o que mais a gente consegue? Aí a gente vai vendo que na verdade não era tão difícil assim. Eu não sei por você que tem realmente, ou porque eu Você que escolhi, realmente tem um problema. ou eu que talvez não escolhi coisas, não quis dar um passo maior que a perna, não quis arriscar tanto assim, tão Mas agora nos próximos 30 dias é pra arriscar então. É que na verdade eu não penso assim, vou fazer isso no próximo dia. Pra mim tá bem de boa, cada dia tá facilitando, eu acho. A gente vai vendo que venceu, que deu pra fazer tudo bem no dia seguinte. Claro, Luana, você quer uma hora, poxa, quer ir lá ter um date e, pô, espetinho, porque a gente tem que adaptar, né? Então quando tem date a gente vai comer espetinho. Então claro que você quer um sushi, enfim, e quer talvez enfiar o pé na jaca ali só um pouquinho. Um dia, mas é um dia, e quando acontecer, eu não quero, o primeiro dia que aconteceu, não precisa, é um dia após o outro, a gente vai adaptando as nossas vontades, mas não sucumbindo a elas. Como todo bom ansioso, né? Eu tô contando os dias para acabar o desafio, mas ao mesmo tempo que eu começo a pensar, faltam 5, faltam 4, eu fico pensando, tá, mas faltam pro quê, né? O que vai acontecer depois? Comentando sobre as maiores dificuldades que eu tive, eu acho que assim, que nem eu falei, de fazer exercício, de procurar algum conteúdo de desenvolvimento todo dia, isso não foi complicado, né? Isso foi bem fácil até. Eu acho que o doce foi muito difícil pela questão, não só de eu estar acostumado, mas eu acho que a gente está muito linkado psicologicamente, às vezes, com aquele costume. Então assim, chegava à tarde, poxa, que vontade de comer um docinho para tipo, desestressar, né? Para relaxar um pouco. E aí tem que buscar uma troca. Tem que buscar uma maneira de fazer alguma outra coisa. E eu acredito que o doce está tão enraizado no nosso costume, né, no dia a dia aí da vida, que eu acho que você tem muitas ofertas de doce o tempo todo. Então assim, uma coisa, comer pouco doce é uma coisa, mas agora não comer nada, eu acho que tem muita oferta o tempo todo, tem muita propaganda de doce o tempo todo, e aí isso é uma coisa que atrapalha um pouco. O meu não tive essa dificuldade, não tenho essa dificuldade com doce, mas é uma adaptação, assim, o meu era, vamos lá, por exemplo... Você falou do buffet livre, por exemplo, questão de você... De saber me controlar, eu não tinha... se eu tenho a disposição ali, pra mim é muito difícil. Então essa educação ali de me planejar é muito importante. Você comentou até, a gente vem comentando, né, ao longo do tempo, que o planejar para você é uma coisa que foi difícil na questão da dieta, né? Sim, não só em questão da dieta, o planejar... Tanto no geral é um no problema. Geral, tanto não que assim, a minha meta final, o contexto de tudo isso para mim, era criar uma rotina que funcione, entendeu? Que funcione para fazer exercício físico, para conseguir fazer Exato, dieta. é a rotina, é aquele todo dia o básico que funciona mesmo. Só que o básico começa desde você saber a hora que você vai acordar, quais vão ser seus passos durante o dia, que é para você não errar. Se você já sabe o que você vai comer durante o dia, você não vai errar. Se você já sabe o horário que você vai treinar, você não vai deixar de treinar. Aquilo faz parte da tua rotina, aquilo enraizou. Eu acho que essa é a dica mais importante. Talvez você estava buscando desafiar a consistência, né? E todo esse contexto era para buscar a consistência, né? Você tem uma vida mais regrada. E aí eu percebi, por exemplo, da bebida alcoólica talvez eu não senti tanta dificuldade, né? Até porque a gente comenta, às vezes a bebida alcoólica serve para soltar a pessoa. Eu já sou uma pessoa naturalmente solta, né? Então assim, eu não tive muita dificuldade com isso. Mas de novo, eu acho que o que pega é o costume psicológico, né? O que eu percebi, e aí assim, é difícil de falar isso em câmera, por mais que eu seja soltinho, como foi falado aqui, eu acho que o que pega é o fato assim de bebida alcoólica a gente está relacionado ou com momentos de descanso, momentos de prazer, que aí você se torna dependente psicológico disso, assim como eu percebo que quando você está mais abalado psicologicamente, aconteceu alguma coisa ruim, e aí você quer aquilo para ajudar a esquecer, para ajudar a relaxar, para ajudar a distrair. E eu acho que esse, para mim, foi o maior problema, né? Quando passa por essas situações, que eu acho que foi uma percepção, foi trazer do inconsciente para o consciente, e que eu buscava fazer certas coisas, né? Buscava beber em certas condições,
e que isso provavelmente estava atrapalhando, porque eu não estava lidando com o problema. Eu estava buscando, né, estava utilizando a bebida para mascarar uma situação que eu tinha. Isso levaria para comida. Muito tempo atrás, né? Como eu digo, eu já venho com essa rotina, ou me adaptando à parte alimentar, enfim, há bastante tempo. Mas eu acho que isso eu trazia na versão da comida daí, né? Tá, poxa, tive um dia ruim, quero comer alguma coisa diferente. Mas isso, quanto mais você faz, mais aquilo vai criando um hábito, mais você vai querendo se mimar todo dia dessa forma. Hoje eu quero comer isso, amanhã eu quero isso. Quando você vê no almoço e na janta, é o tempo todo você só se agradando ali, né? Entre aspas. E eu tenho uma frase, inclusive acho que eu falei pra você essa frase, devo ter falado pra vocês também, mas assim, a gente escolhe o sacrifício que a gente quer fazer, né? Ou a gente faz o sacrifício hoje, que é talvez deixar de comer doce, cuidar da saúde, que é um sacrifício que você faz, ou você vai ter que se sacrificar depois, né? Mas sem escolher qual sacrifício você vai fazer. Então, ou você escolhe o sacrifício hoje, você tem o direito de escolher como você vai se cuidar, ou depois a vida vai cobrar esse sacrifício de você e ela que vai escolher. Então, por exemplo, se você não cuida da saúde, poxa, você vai sofrer por um problema de obesidade, de pressão alta, de diabetes, de ataque cardíaco, de, sei lá, infinitas situações de saúde que podem vir a acontecer. Então, eu acho que é importante, né? A gente tem esse negócio de querer se mimar, mas assim, eu acho que a gente tem como se mimar pensando no futuro, no que a gente vai construir no futuro também. E somos adultos, né? A vida não é assim, a vida não é um mar de rosas e é aprender. E na verdade, se você parar para pensar, poxa, um arroz, feijão, salada, carne não é bom. O problema volto a dizer, a nossa rotina, é aprender a colocar aquilo na tua rotina. Porque se você vai indo pelo fácil, eu vou pedir um iFood hoje, eu vou pedir um delivery amanhã, aquilo vai se tornando fácil e se tornando o teu hábito. Mas não, você voltar pro saudável não quer dizer que você precisa ser a pessoa mais fitness do mundo e comer só arroz com frango. Isso é para quem tem objetivos específicos, né? Mas o saudável não quer dizer necessariamente isso. Vai comer salada, vai comer arroz, feijão, o básico que funciona, que todo mundo fala, o básico que funciona. E aí, pra gente finalizar a conversa de hoje, eu acho que tem uma coisa que vem passando pela minha cabeça e eu quero te colocar no fogo agora, nesse momento, né? Eu acho que, às vezes, assim, quando a gente foi começar o desafio, pelo menos eu lembro desse cenário acontecendo na minha cabeça, foi assim, putz, eu vou começar o desafio, mas putz, eu vou começar amanhã, não, vou começar na segunda-feira. E veja que eu não comecei na segunda-feira, eu comecei na terça, né? Porque, assim, foi na minha cabeça de eu querer começar na segunda, não comecei. Falei, o último dia que eu vou comer doce, vou comer umas tortas e tal. Acabei começando na terça. Mas o que eu quero dizer com isso muitas vezes a gente tem aquela ideia de assim, vamos deixar pra frente e não vamos começar. Então eu quero aproveitar para te colocar, né, no fogo agora, nesse momento, e aí perguntar pra você, beleza, acabando os 30 dias, e os próximos 30 dias, como vão ser? Pra mim vão ser iguais, de verdade. Vai manter a promessa por mais 30 dias? Não é questão de promessa, é questão de realmente tornar aquilo parte da tua rotina. Eu fiz para transformar mesmo. Eu fiz porque eu quero ser diferente. Eu sei os pontos que eu quero ser diferente. Eu sei os pontos que eu quero melhorar. Então não tem razão para mim voltar. Eu não tenho nenhuma vontade desesperadora de qualquer outra coisa. Então vão ter dias que eu vou me liberar mais, porque foi um projeto, foi um estudo ali. Então tem dias que eu vou poder fazer uma coisa ali, mas vai ser planejado. A questão toda, o meu objetivo final era ter essa nova rotina, criar a rotina que funcionasse para mim, e isso tá dando certo, então não tem por que mudar. Algo que a gente comentou ali na janta, assim, que pra mim fez diferença, é quando você pensa assim, tá, beleza, então agora voltamos à vida normal, né? Então assim, agora eu tô liberado, não tô mais no desafio, tô liberado para beber. E aí quando você começa a se abrir para isso, eu penso que é muita chance de voltar a ser o que era, né? Porque você fala assim, vou beber só no final de semana. Aí chega no final de semana, você aproveita para beber mais, para compensar, porque você sabe que você não vai beber dia de semana.
Então acho que a mente começa a trabalhar. Então assim, o que eu tenho para dizer nesse ponto? Assim? Eu imagino que eu vou me comprometer de novo a um novo desafio, né? Não sei de quantos dias, não sei se vai ser mais do que 30 dias, mas algo que eu gostaria de testar é quanto realmente de tempo leva para realmente construir isso como um hábito, né? Para consolidar esse hábito. Porque nem você falou, foi um início, né? O que a gente fez foi um início. Agora sim, mas fica muito mais fácil de dar uma consolidada, de dar um segundo passo quando você já fez o primeiro, né? Ao invés da gente subir um degrau e retornar nesse degrau. Então eu imagino, né? Aí vou passar para vocês aí nos próximos dias qual que vai ser a sequência disso, né? E eu acho que ao mesmo tempo, eu acho que assim, eu queria dar força para vocês participarem de um projeto também, né? Não precisa ser com as nossas regras, né? Eu acho que vale a pena você pesquisar quais regras que valem a pena para você, mas E não precisa ser tão grande também, né? Não precisa ser tão pequena também. Não precisa, de fato, senão não vale a pena, mas eu acho que... Agora, assim, pra gente dar a finalização disso, eu consigo pensar aqui, enquanto você foi falando, né, você falou sobre as dificuldades, né, que você tem de pontualidade, de organização, eu comecei a pensar que eu também tenho algumas dificuldades com relação a outras coisas que eu não tinha pensado nesse desafio e que eu sei que eu preciso mudar e que eu não coloquei no desafio dessa vez, mas que agora eu lembrei. Então, eu acredito que agora esses próximos dias é pensar o que eu tenho de dificuldade que se eu melhorasse, eu ia ter um resultado muito positivo. Porque, afinal de contas, a gente faz o sacrifício para ter um resultado positivo no longo prazo, né? Então vamos começar a pensar nas novas regras já. Vocês também, pensem nas regras de vocês. Convido vocês também, não precisa fazer o nosso desafio, mas a fazer um desafio e vamos movimentar, né? Pra gente... Não é para dar audiência nem nada, mas assim, é pra gente se tornar pessoas melhores. E aí, conforme eu estava conversando com o Alisson ontem, a gente estava comentando um pouco sobre o fato de fazer vídeo, né? Porque o fato de fazer vídeo não é para aparecer. O fato de a gente estar aqui não é para aparecer. É o fato de que acho que às vezes o desafio fica muito mais fácil quando você desabafa um pouco sobre isso. Porque às vezes você está falando para você mesmo. E se torna um comprometimento ali, querendo ou não, pode ser uma pessoa, pode ser 1000, não interessa, é um comprometimento. Uhum. E as pessoas estão vendo, né? E a gente aprende também, né? A gente aprende. Beleza, obrigado, ficamos por aqui no nosso podcast do desafio. Quem sabe? Quem sabe? Valeu.